Olá, tudo jóia? Começa a partir de agora o resumo da semana do nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando a nossa TV Alba vai conferir os assuntos mais relevantes que abordamos aqui em nosso telejornal nos últimos dias. Acompanhe. Após diversas denúncias de acidentes de trabalho em uma empresa na região de Feira de Santana, metalúrgicos participaram em Salvador de uma reunião proposta pelo deputado Jacó e pela Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho, aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos ver como foi. Fábio já trabalhava como metalúrgico há 5 anos numa empresa em Feira de Santana, quando no final do ano passado sofreu um acidente de trabalho e foi surpreendido pela forma como a companhia lidou com a situação. O piso irregular, como essa paleteira elétrica não era apropriada para o setor que eu trabalho, ela bateu no piso irregular, o timão dela soltou de minha mão. Aí o que aconteceu, que ela bateu em minha mão e eu tive a fratura na mão. Na hora eu não tive assistência nenhuma, só passei para a chefia. Aí o que aconteceu, que mandaram eu ficar quieto, pensando que não ia ser nada grave, e fui para casa. Aí depois que foi ver que o negócio foi grave. Esse e outros casos foram pauta de uma audiência pública realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho da ALBA. Muitos trabalhadores vêm sendo se lesionando. E muitas vezes a empresa não quer preencher nessa CAT dos trabalhadores. Então os trabalhadores procuram o sindicato, né, se orientam a procurar o sindicato pela diretoria, a gente vai lá. A CAT é o documento onde prevê que o trabalhador sofreu aquele acidente, né, que muitas das vezes as empresas se recusam a preencher essa CAT, né, ou preenche de maneira errada, que pode dificultar o trabalhador de vir um afastamento pelo INSS. Ainda de acordo com o sindicato, a falta de funcionários na agência regional do Ministério do Trabalho é um agravante, já que atualmente só existem 5 profissionais para fiscalizar a cidade de Feira de Santana e mais 80 municípios. Só esse ano já foram mais de 100. E está se falando em metade disso ser uma grande empresa, uma multinacional. Então tem algo de grave. Inclusive, eles querem chamar a atenção do próprio técnico de trabalho, ou médico do trabalho contratado pela empresa, que muitas vezes reforçam a posição da empresa. Então, demite funcionários que foram amputados com problemas e o médico do trabalho ali atesta que a empresa está certa. O deputado Jacó afirmou que vai acionar o Conselho de Medicina, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público para devidas providências. Na minha opinião, isso é algo grave, né? Saber que na região de Feira aconteceu 100 acidentes e 40% em uma única empresa, então a gente precisa de rever inclusive a própria empresa rever esse modelo, a gestão, como é que está, porque tem que acabar com isso, né? Parabéns pela iniciativa, o deputado Jacó, uma temática, sensível e, como vimos aí na matéria, dados em crescente alta, sendo verificados inclusive na mesma empresa ali na região de Feira de Santana. Comissões como essa são importantíssimas para chamar a atenção dos sindicatos, dos médicos do trabalho e, é claro, de toda a sociedade. Vítima de um câncer que o levou à morte em maio de 2020, o pastor Djalma Rosa recebeu uma homenagem póstuma aqui na Assembleia. Defensor do constante diálogo entre todas as religiões, ele recebeu a mais alta honraria da casa. A cerimônia foi aberta com a apresentação do Coral Ecumênico da Bahia, que o pastor Djalma Torres foi fundador e diretor. A composição da mesa estava exatamente como o pastor gostava. Amigos que são líderes de diferentes religiões, batista, católica, islâmica, do candomblé e da umbanda. Ele sempre me convidava para participar de muitos eventos dessa forma, desse ajô, dessa união, de reunir, que era o sonho dele, reunir as pessoas de diversas religiões, essa pluralidade religiosa e cultural. Isso era o sonho de pastor Djalma, né? A dedicação do pastor Djalma lhe rendeu reconhecimento, respeito e carinho das lideranças das mais diferentes formas de fé.
Emocionados, muitos fizeram questão de transmitir em palavras a representação do pastor em suas vidas. Se conheceu em São Paulo por causa de um objetivo em comum, que é a ordenação de mulheres na época, não é? A ordenação de mulheres ao pastoral dentre os batistas, que era uma novidade à época, só há 20 e tantos anos atrás. E aí, desse encontro, eu acabei conhecendo Djalma e acabei vindo conhecer Nazaré. E a partir disso surgiu uma amizade e surgiu o convite para estar junto com ele a partir de 2004 e acompanhei-o até 2007, quando ele deixou o ministério da igreja. Ele sempre lutou, sempre trabalhou, sempre levou sua vida nessa bandeira de unir as pessoas, de conquistar as pessoas pelo coração, de fazer com que as pessoas se amem. Baiano de Itagi, o pastor Djalma Torres foi mestre em Teologia e Ciências Sociais. Por mais de 30 anos foi líder religioso da Igreja Batista de Nazaré, aqui em Salvador. Ele fez especialização em História, História da África e Afrodescendência. Ele deixou um grande legado por diversas áreas por onde atuou, em especial no diálogo interreligioso. Entre os familiares, os filhos e o irmão do homenageado, emocionados, agradeceram a solenidade. Muito emocionado que o deputado Robson tenha proposto essa comenda, que honra a trajetória de meu pai, que sempre foi uma trajetória dedicada ao público, né? Dedicada às pessoas e às pessoas que se sentiam desprestigiadas por opções religiosas, sexuais, de identidade. Essa voz de acolhida que é tão importante nesse momento, é sem dúvida um momento muito simbólico para todos nós. São muitos os reconhecimentos de várias entidades, de religiões, de várias pessoas, que culmina com esse momento aqui dessa comenda, que nós acreditamos que seja um novo nascimento, né, não só de Djalma, mas do movimento ecumênico, né, e da luta contra a intolerância religiosa. Para o proponente da sessão, o deputado Robinson Almeida, pastor Djalma era um homem iluminado e diferenciado, já que sempre pregou a união das pessoas, independente da religião, cor, orientação sexual, principalmente nos dias de hoje de tanta intolerância. Ele sempre foi uma pessoa que abraçou o outro ser humano. E é esse legado, especialmente hoje, quando a gente convive com tanta intolerância, com tanto ódio, é esse legado de amor ao próximo que hoje nós vamos celebrar com essa honraria, a maior da casa, a esse ilustre baiano e brasileiro que não está mais entre nós, mas é uma justa homenagem que o povo baiano, através do nosso mandato, presta a ele. A juíza amazonense Cíntia de Araújo Lima Lopes recebeu o título de cidadã baiana aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Foi proposto pelo presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes. Há 27 anos, a magistrada tem desempenhado sua função no Judiciário Federal baiano. A banda da Polícia Militar abriu a solenidade no plenário da ALBA ao som do hino nacional. O proponente da sessão, presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes, fez questão de frisar a baianidade da magistrada Cíntia de Araújo Lopes. Tive a honra de conceder o título de cidadã baiana à doutora Cíntia Lopes, juíza federal, que desde 95 desenvolve seu trabalho aqui na Bahia, professora, transmitindo seus ensinamentos aí para tantos jovens que hoje aí exerce a magistratura. Então, amazonense, como ela mesmo falou, a sua avó baiana, e ela de coração já era baiana. A amazonense Cíntia de Araújo Lopes se formou em Direito em 1984, na Universidade Federal do Amazonas. 11 anos depois, veio para a Bahia assumir o cargo de juíza federal substituta da 5ª Vara. No período, trabalhou ao lado da primeira juíza negra federal a compor o quadro do Judiciário Nacional. Ela veio se firmando ao longo dos anos como uma juíza de escola, uma pessoa com controle emocional perfeito, com limites de como tratar muito bem uma pessoa, uma parte, ou um advogado, ou um procurador, quem quer que fosse. Ao mesmo tempo, se fazendo respeitar. É por isso que ela merece
hoje essa homenagem que foi linda, emocionante, maravilhosa. Participaram da solenidade autoridades dos poderes legislativo e judiciário, além de colegas de profissão da juíza e familiares. Nos tornamos amigos. E uma característica que eu pude observar é a enorme paixão que ela tinha e tem por Salvador e pela Bahia. Pelos valores culturais, pelo povo baiano, pela cidade, pela história. Ela é uma manauara de coração baiano. Bastante emocionada, a homenageada falou sobre sua trajetória na Bahia desde sua chegada há quase 30 anos. E de como concluiu a vida pessoal com a atuação como magistrada, além de seu amor pela Bahia. É algo que exige assim, um equilíbrio diário. Né? Você tem que transitar por essas atividades, tem que estar bem, tem que cuidar de tudo e assim, o que se espera é que você seja melhor, tenha melhores resultados, né? Uma atuação boa como mãe, inclusive, dona de casa, professora, magistrada, enfim, tem que dar conta de uma série de coisas, não é fácil. Agora vamos falar do conceito de cotas raciais, que está diretamente ligado a uma ação afirmativa para reverter o racismo histórico contra determinadas raças ou etnias, visto também por muita gente como uma forma de inclusão social. O fato é que há 10 anos o Supremo Tribunal Federal analisou esta questão das cotas raciais e reconheceu por unanimidade a sua constitucionalidade. Nós vamos agora acompanhar como foi a audiência que tratou dessa temática. A sala das comissões Herculano Menezes ficou cheia, porque foi palco do debate que teve como pauta os 10 anos da sanção da Lei Federal de Cotas 12.711. A audiência foi solicitada pelo deputado estadual Wilton Coelho. Ele ressaltou o bom desempenho dos estudantes negros dentro das universidades. Inclusive mitos que inicialmente se colocaram de que eles não estariam preparados, não conseguiriam acompanhar. Tudo isso foi absolutamente rasgado, inclusive os scores dos nossos estudantes negros, no final, em média, são maiores do que da população não negra e não indígena também. Então é algo muito positivo e, ao mesmo tempo, evidencia o que vem atrás, porque esses estudantes, à medida que eles entram na universidade e evidenciam determinados limites na trajetória, apontam para nós o caminho para a melhoria da trajetória. De acordo com o movimento negro, a luta das mulheres negras não para de avançar e elas seguem abrindo novos caminhos, ocupando espaços de poder. Diretora do Departamento de Educação do campus da UNEB Salvador, Carla Liane, lembrou que a Bahia, graças ao trabalho da professora Ivete Sacramento, se tornou há 20 anos o primeiro estado a importar a política de cotas raciais no Brasil. As mulheres negras, elas precisam ocupar cada vez mais esses espaços, estarem em um processo de mobilidade, de qualificação, de profissionalização, e a universidade, o ensino superior é mais um caminho para isso, né? Então, para a gente é muito importante. No caso das nossas universidades estaduais, a gente está já há 20 anos, não há 10 anos, né? Há 20 anos de conquistas das políticas de cotas. A UNEB foi a primeira universidade aqui no Nordeste, né? Uma das primeiras no país a implementar essa política. Um grande sonho e desejo dos ativistas sociais é que a política de cotas avance para diversos setores. O que falta para a gente é avançar para outros setores. Houve avanços tímidos, né, para o mercado de trabalho, em alguns poucos casos, para concursos públicos, em alguns poucos casos, o próprio concurso para a universidade, para a docência, né, mas ainda é muito tímido. Acho que a gente precisa entender, a sociedade precisa entender a reparação racial como elemento fundamental e necessário para a inclusão da nossa população, para a construção da cidadania plena da população negra. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, líder religiosa e educadora Macota Valdina é lembrada em evento aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias, que temporariamente está sendo realizado aqui mesmo na nossa redação da TV Alba. Como eu falo sempre, aguenta um pouquinho, já já o nosso estúdio vai estar pronto com muitas novidades, não só no cenário do nosso jornal, como também de outros programas que fazem parte aqui da nossa grade de programação.
Olha só, conhecer a Colômbia sem sair de Salvador. Bacana essa ideia, né? A novidade é possível, viu? Com a abertura da Semana da Colômbia, que leva aí a diversos bairros da capital baiana uma programação que conta com apresentações de dança, com música, além de um festival gastronômico. Um pedacinho da Colômbia aterrissou aqui na capital baiana. É um intercâmbio gastronômico entre o Brasil e a Colômbia, aqui realizado na Casa do Comércio em diversos locais em Salvador, promovido pelo SENAC. O SENAC tem um programa de intercâmbio gastronômico e tem acolhido ao longo desses anos vários festivais gastronômicos, né, da cozinha de outros países. O festival gastronômico, que faz parte do evento, começou nesta quarta-feira e vai até o sábado, 4 de junho, no restaurante SENAC, Casa do Comércio, aqui em Salvador. Quem assina os pratos é o chefe colombiano Manuel Mendonça. Ele também lembra que a culinária colombiana sofreu grande influência dos colonizadores e antigos povos da América do Sul. Desde a colonização, os africanos, assim começamos allá, África, coco, maíz, plátano, yuca, muchísimo, cangrejo, mar, pescado, marisco. O intercâmbio gastronômico do Festival Salvador Colômbia faz referência a duas cidades que têm história e culinária parecidas. Cartagena, uma cidade portuária na costa caribenha da Colômbia, e Salvador, a capital baiana banhada pelo Oceano Atlântico. Temos as mesmas histórias, incluído duas cidades com murallas, duas cidades com centro histórico, con una pequeña diferencia: Cartagena en el Caribe colombiano, Salvador en el Atlántico, Cartagena, fortín de los españoles, y Salvador, um fortín de los portugueses. Além da gastronomia, o festival contará com um bate-papo relembrando a importância desse intercâmbio cultural. Temos em conta que o Salvador é muito importante historicamente, mas também tem umas relações culturais muito similares. Começamos a falar com alguns atores aqui locais do Salvador. A gente começou a falar com a SENAC, com o Instituto Cervantes, com a prefeitura, e começamos a desenvolver as tratativas para ter umas atividades gastronômicas. De aí, essa ideia cresceu e a gente finalizou com a ideia da Semana da Colômbia em Salvador. O presidente da Fé Comércio, Carlos Andrade, diz que, desde que o intercâmbio cultural foi iniciado em Salvador, mais de 15 países já foram apresentados na capital baiana. O país vem cá e conhece nossa gastronomia baiana, e nós vamos a esses países, Portugal, Espanha, Itália, Turquia, Alemanha, alguns deles, Uruguai, Argentina também, Colômbia. Hoje nós estamos abrindo esse evento com a participação do embaixador da Colômbia aqui. A gastronomia é um dos pontos principais da cultura de um povo, né? Então, permitir esse intercâmbio entre a Colômbia e o Brasil, trazendo a gastronomia colombiana para cá e também levando a nossa gastronomia brasileira para a Colômbia e para outros tantos países, é uma iniciativa super louvável, está de parabéns, e nós, como parceiros, estamos aqui prestigiando e apoiando essa iniciativa do SENAC. Muito bacana essa novidade, né? Essa oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais sobre a cultura da Colômbia. Eu já estou assim curiosa também pela parte gastronômica. Como bem disse aí a nossa diretora, Michele Gramacho, a gastronomia fala muito sobre a identidade de um povo, e que diga que nós baianos que temos essa culinária espetacular, que fala um pouquinho, né, da nossa Bahia em cada colherada, seja da muqueca, seja daquele peixe frito e tantas peculiaridades que fazem parte da nossa gastronomia. A Comissão Especial de Promoção da Igualdade, aqui da ALBA, celebrou esta semana os 3 anos da Frente Nacional Macota Valdina, a educadora e líder religiosa que morreu em 2019. Ela lutava pela preservação e pela defesa de espaços de matriz africana, por todo o estado da Bahia. Vamos ver como foi a audiência.
Criada há 3 anos, a Frente Nacional Makota Valdina é lembrada em audiência pública aqui na Alba. Segundo a Yalorixá e presidente da rede religiosa de matriz africana do subúrbio, uma das principais bandeiras de luta de Valdina de Oliveira Pinto sempre foi a intolerância religiosa. Ela não admitia e se rebelava, né? Ela saía na frente, ela saía em luta, ela brigava, ela discutia, ela ia buscar, né, o governo, né, para responder o porquê daquilo. A proponente da audiência pública, a deputada estadual Fátima Nunes, chamou a atenção para o legado de luta deixado pela pedagoga Makota Valdina. Ela sempre dizia, eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeitem. Respeitem a minha crença, o meu jeito de ser, o meu jeito de querer um mundo justo e mais igual. E hoje nós celebramos essa vida dela, esse legado, ao lado de tantas amigas, companheiras de religião, e mesmo quem não era da religião de matriz africana, que ela pertencia, mas que sempre caminharam com ela, tendo essa busca constante de combate ao racismo e, às vezes, às discriminações e intolerâncias que ainda existem. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou o projeto de lei Milena Passos, que prevê punições para atos discriminatórios ao público LGBT. 6 deputados da bancada evangélica votaram contra o projeto que tramita aqui na casa desde 2018. Veja como foi. Galerias lotadas, coloridas e com o público atento ao plenário da casa. Nesta quarta-feira, deputados votaram o projeto de lei denominado Milena Passos em uma sessão extraordinária. A proposta que dividiu o parlamento baiano foi colocada em pauta por 3 semanas consecutivas. Na votação desta quarta, apenas 6 votos contrários ao projeto. Durante a votação, o deputado estadual Sandro Regis, líder da oposição na casa, afirmou que o projeto, apesar de ter sido debatido pela bancada da minoria, ainda haviam pensamentos divergentes sobre a proposta. Eu não poderia assinar dispensa de formalidade se não tivesse a maioria dentro de minha bancada e também com a aprovação da bancada evangélica. Então, nós podemos hoje assinar essa dispensa porque a bancada entendeu que o projeto, com todas as modificações, deveria vir para plenário. Agora, cada parlamentar irá votar de acordo com o seu pensamento. O deputado estadual Rosenberg Pinto parabenizou os parlamentares pela discussão do projeto e pelo consenso encontrado entre os pares da oposição, situação e bancada evangélica. O importante é que a gente saia daqui cientes de que nós fizemos um bom trabalho, construímos um bom texto de consenso com todos os deputados, com todos os segmentos. Não só tem evangélicos na bancada da minoria, tem também na bancada da maioria, e a gente soube tratar isso, conversando, debatendo. De acordo com o texto apresentado, o projeto de lei Milena Passos pede penalidades administrativas para atos de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero. O deputado estadual Samuel Júnior, que faz parte da bancada evangélica da Assembleia Legislativa da Bahia, votou contra. A Constituição Federal ela é muito clara quando diz que todos nós somos iguais perante a lei. Eu não pago imposto mais caro por estar parlamentar e uma outra pessoa que às vezes está até desempregada não vai ter uma isenção do seu imposto. Então eu acho que a gente ter projetos que defendam privilégios ou que defendam uma categoria minoritária, eu acho que esse não é o papel do parlamento. É sim o papel do parlamentar defender as pessoas que estão vulneráveis, assistir as pessoas e não aceitar que ninguém seja discriminado. Relatora do projeto, a deputada estadual Fabiola Mansur garantiu que a proposta não conta com privilégios, mas com igualdade de direitos. O STF já, inclusive, equiparou a LGBTfobia a crime de racismo. Mas é importante, num país tão violento, num estado que é o segundo maior em violência contra a comunidade LGBTs, que a gente tenha, que reafirme o nosso compromisso em respeito à diversidade, em respeito à vida, em respeito às diferenças. Autor do projeto contra a LGBTfobia, o deputado Zó lembrou que a proposta tramitava há 4 anos na casa. Um projeto
que trata do respeito, que trata da proteção dos direitos, que trata da questão constitucional do direito, da diversidade de direitos de todos e todas. Após a votação do projeto Milena Passos, do plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, o movimento LGBTQIA+, veio para frente da Casa do Povo comemorar. Eu sou mãe de 3 filhas, mas há um diferencial na minha filha, que é lésbica, porque ela, além de todos os preconceitos e todas as violências que existem na sociedade, ela tem mais esse acréscimo por ser uma mulher lésbica. E elas são discriminadas em vários lugares onde elas caminham. Que notícia boa, né? Saber que mesmo depois de 3 semanas em pauta, nessa mesma temática, neste mesmo projeto, os deputados daqui da ALBA conseguiram organizar os pensamentos divergentes e chegar a um denominador comum, que é justamente atender os anseios da nossa sociedade. A sessão ontem movimentou a Casa Legislativa, trazendo a diversidade aqui para a Casa do Povo. E a Assembleia sediou, nesta última quinta-feira, um ato de valorização dos IAOs. Eles são os iniciantes no candomblé e também no batuque. A intenção do evento foi promover uma reflexão sobre o tema e mostrar que o reconhecimento e o respeito aos iniciados devem ser estimulados dentro do próprio terreiro. O ato de valorização dos IAOs foi no auditório Jornalista Jorge Calmon e começou com muito batuque, alegria e cultura. Na Casa do Povo, o ato foi abraçado pelo deputado estadual Jacó, que acredita que essa é uma forma de preservar os direitos éticos, morais e a hierarquia no candomblé. Debater e mostrar para a sociedade que a escravização, o povo que foram escravizados, que vieram da África para o Brasil, esse povo tinha uma religião que sempre foi perseguida, sempre foi combatida. E eles tiveram que resistir, né, que usar diversos artifícios para se manter, para resistir e para se manterem vivos. O pai William de Oxalá foi quem propôs a realização do ato. Ele ressaltou a importância dos IAOs, que passam em torno de 7 anos para concluir o processo de iniciação até se tornar um Ebomi, irmão mais velho dentro do candomblé. O IAO é o início em qualquer casa de candomblé. Ele tem um início, um meio e o fim, que se torna o babalorixá, ialorixá, os demais cargos dentro do candomblé, como ogã, equede e outros cargos que existem. Tem que partir do início. O início é o quê? É o IAO, é uma criança que está nascendo. Como assim? É aquela pessoa que é preparada, que é feita como? Que raspa a cabeça, que se dedica e que vai deixar de viver um pouco da sua vida para viver a vida do candomblé, a vida da ancestralidade, a vida do orixá. Daniela já passou pelo processo de iniciação e hoje é mameto de Inquice, mãe de santo, que zela pelo orixá. Ela vê que os irmãos mais novos merecem respeito e admiração. Fundamental. Estava realmente necessitando, precisando, porque todos nós viemos dessa função, ser IAO. Antes de eu ser uma língua, eu passei a ser uma IAO, eu era uma muzenza. Então, todos nós passamos por esse processo de ser muzenza ou ser IAO para chegarmos a essa preparação de ser uma mameto ou um ialorixá ou um babalorixá. O resumo da semana do nosso Alba Notícias termina aqui. Para você rever essa edição na íntegra, acesse o nosso canal no YouTube. A reprise do AN vai ao ar todos os dias às 7 da manhã, aqui na telinha da TV Alba. Você também pode acompanhar toda a nossa programação e o conteúdo do Legislativo Baiano através das nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram e também acessando o site oficial da ALBA, al.ba.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Um excelente final de semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.